Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje celebramos São Jerônimo, presbítero, doutor da Igreja, tradutor e intérprete das Escrituras. A primeira leitura fala da resposta de Deus a Jó. Jó tenta interrogar por quê, mas Jó não sabe sequer entender os mistérios da natureza, o movimento dos astros, a origem da luz e das trevas, a extensão da terra. Nada disso ele sabe, e são mistérios bem menores do que o mistério do sofrimento, do mal, da morte, da retribuição. Como ele ousa questionar o Senhor sobre coisas que ultrapassam a sua própria inteligência? Então Jó responde: eu fui precipitado, porei a minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei. Uma segunda vez, não falarei mais. O silêncio respeitoso e o silêncio atencioso é a única resposta possível diante de Deus quando não entendemos os seus desígnios. Mas é um silêncio com fé. A gente não entende, mas a gente também sabe que Deus é bom. Ele pode permitir o mal por algum motivo que não conhecemos, mas ele sempre que permite o mal é por causa de algum bem. Qual seria este bem? No Antigo Testamento isso ainda está confuso. O bem que Jó receberá ainda nesta terra será a recuperação das suas riquezas, a geração de novos filhos e uma vida longa, cheia de anos. Mas a resposta completa para o sofrimento é que ele se torna instrumento de redenção. O sofrimento serve para que eu expie os meus pecados, me torne semelhante a Cristo crucificado e entre na mesma glória que Cristo entrou. Mas a revelação disso precisaria esperar ainda muitos anos, até que Jesus viesse. Para nós, ela já é uma realidade. O Evangelho apresenta Jesus hoje, depois de ter falado que os que rejeitassem os missionários teriam um destino tão violento que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra seriam tratadas com menos dureza do que a casa ou a cidade que rejeitasse os missionários. Depois de falar isso tudo, Jesus amaldiçoa as cidades à beira do lago de Genezaré, onde ele fez a maior parte dos seus milagres: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus apresenta-se como um mestre não correspondido, como um salvador diante de pessoas que não querem ser salvas. E isso dói. Se as cidades de Tiro e Sidônia tivessem presenciado os milagres que Jesus fez, teriam se convertido, fazendo penitência com cilício e cinzas. Mas Corazim e Betsaida não se converteram com a pregação de Jesus e com os milagres que ele fez. Mesma coisa se aplica a Cafarnaum. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. É um pecado tão grande rejeitar um enviado de Deus que nos assustam estas palavras. Quais são os pecados que causam indignação em nosso Senhor? Um deles, a profanação da casa do Pai, fez com que ele se enchesse de indignação e expulsasse os vendedores do templo. O outro pecado, particularmente grave, é o do escândalo. Ai daquele que escandalizar um só destes pequeninos que creem em mim. Aqui vemos um outro pecado que causa a indignação de Jesus. É não acolher os que ele envia para trazer a salvação. Como deve ser grande a nossa disponibilidade em ouvir e pôr em prática o portador da palavra de Deus. Como é perigoso descartarmos o missionário por acharmos que ele não tem autoridade para falar sobre nós, que nós sabemos melhor sobre teologia do que ele. O santo que celebramos hoje, São Jerônimo,
Antes de estudar as Escrituras, estudava os autores pagãos, em especial Cícero. Ele teve uma visão em que uma voz perguntava: quem és tu? Ele respondeu: eu sou cristão. A voz replicou: tu não és cristão, tu és ciceroniano, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração de Jerônimo estava nos autores pagãos, em vez de estar em Cristo. Depois daquela visão, ele abandonou o interesse pela literatura profana e se concentrou nas Escrituras, porque ele estava convencido de que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ele foi até Belém, onde Jesus havia nascido, e junto com os rabinos, com a ajuda de quem entendia hebraico, que ele também aprendeu, traduziu a Bíblia dos seus originais e fez uma versão chamada Vulgata, a pedido do Papa São Damaso, que se tornou a versão oficial da Igreja durante muitos séculos. Vamos pedir a Maria Santíssima, a seu esposo São José, a São Jerônimo, doutor da Igreja, que nos deem um grande amor pela Palavra de Deus, tanto a Palavra de Deus oral, que é a Sagrada Tradição, como a Palavra de Deus escrita, que é a Bíblia ou Sagrada Escritura. Que não apenas saibamos ler, estudar, mas, sobretudo, praticá-la, interiorizá-la, para que ela dê frutos para a glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.